Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também você compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa mensagem. Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Essa semana nós estamos refletindo em Provérbios capítulo 16, e nós estamos falando sobre o segredo para que os seus planos deem certo. E nós vamos hoje falar sobre mais 2 pontos, seria o de ontem e o de hoje. Nós vamos falar os dois hoje, visto que ontem nós não tivemos nosso programa. Então eu vou ler o capítulo 16 de Provérbios, depois eu vou recapitular o que nós já falamos e vou apresentar os 2 últimos pontos, tá bom? Provérbios capítulo 16 diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Dos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas um homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom.
Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Melhor é ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dardos, mas toda decisão procede do Senhor. Então, esse texto de Provérbios capítulo 16 é um texto que tem vários ensinamentos, vários conceitos, várias lições preciosas para a nossa vida. Mas eu quero focar aqui sobre o segredo para que os nossos planos deem certo. E nós já falamos aqui, essa semana, que para que os nossos planos deem certo, primeiro nós precisamos fazer planos. Né? Uma coisa que é importante é fazermos planos, é justamente o que a gente vê no versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos. Então não há nenhum problema, não há nenhuma contraindicação em fazer planos, certo? É preciso fazer. A segunda coisa é apresentar os nossos planos ao Senhor. Então devemos fazer planos, mas devemos apresentá-los ao Senhor. Versículo 3 diz: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Então colocar diante de fazer planos, colocá-los diante de Deus e executá-los, né? Colocar para acontecer, né? Fazer acontecer. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Quando ele diz assim, olha, entregue as suas obras, entregue o que você tem feito, já chama a nossa atenção para a ação. Fazer planos é uma coisa, colocá-los em prática é o próximo passo, certo? Agora, para que eles deem certo, nós precisamos apresentá-los ao Senhor. Não basta ter os melhores planos, é preciso apresentar aquele que tudo vê e aquele que tudo sabe, o Deus Todo-Poderoso. O terceiro passo é estar disposto a mudanças. Falamos disso aqui na quarta-feira. Até porque, queridos, nem sempre as coisas acontecem como, onde e quando queremos. Às vezes é necessário haver alguma mudança. E o versículo 2 diz que todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Deus conhece as motivações. Deus vê o que nós não vemos. Deus ouve o que nós não ouvimos. Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Então, se Deus disser não, é melhor não insistir. Aí eu falei aqui uma frase na quarta-feira que dizia mais ou menos assim, olha, não desista daquilo que Deus quer para a sua vida, mas não insista naquilo que Deus não quer para a sua vida. Então, é muito importante nós estarmos cientes disso. Se você tem convicção do que Deus quer para a sua vida, não desista, persista, persevere. Agora, se você já entendeu que aquilo ali não é a vontade de Deus, não é o projeto de Deus para a sua vida, não insista, porque você só vai se desgastar, você só vai se cansar, só vai se frustrar ainda mais. Então é interessante e nós termos essa consciência de que na nossa caminhada pode existir momentos em que precisaremos mudar a rota, mudar o caminho, mudar a forma, não é? Ok? O quarto passo é procurar agir com justiça e retidão. E aí a gente começa propriamente a nossa reflexão de hoje. O versículo 8 diz assim: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Nós vivemos numa geração onde parece que as pessoas estão muito gananciosas. E não é o tipo de... e há uma diferença entre ganância e ambição. Ambição é você querer uma coisa, você trabalhar para conquistar aquilo que você quer. Ganância é você querer além do que você pode, além do que você está fazendo, e muitas vezes de forma injusta, de forma ilícita, de forma incorreta. Então o texto diz no versículo 8 que melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Aquilo que você tem adquirido tem sido de forma justa, íntegra, correta, legal? Se é de forma justa, íntegra, correta e legal, maravilha, não há nenhum problema em ter grandes rendimentos. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra o amor à riqueza e Deus é contra a riqueza que é adquirida de forma ilícita.
E aí o versículo 11 diz assim, que peso e balança justos pertencem ao Senhor. Não adianta, que Deus não vai abençoar aquilo que vem de forma injusta, aquilo que é resultado do prejuízo de outras pessoas. Se para você se dar bem, alguém precisa se prejudicar, isso aí não é vontade de Deus. Se para você se dar bem, alguém precisa ser prejudicado, você precisa rever os seus valores, rever os seus conceitos. Porque ninguém precisa se dar mal para que o outro se dê bem. Há espaço para todo mundo. Há oportunidade para todo mundo. O problema é que às vezes as pessoas querem passar por cima das outras, querem desconsiderar a importância das outras e muitas vezes desrespeitam as outras. Então, a gente sabe que infelizmente existem pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para alcançar os seus objetivos, mesmo que isso custe o bem-estar de outras pessoas, mesmo que alguém tenha que ser vítima de algum tipo de mal. Então, de nada se aproveita fazer o mal a alguém para se obter algum benefício. Não adianta, não vale a pena. Certo? Eu tive que prejudicar fulano para que eu me desse bem naquela situação. Não é de Deus, isso não é de Deus. Certo? A bênção do Senhor, ela está justamente em fazermos aquilo que é justo e é agradável aos olhos de Deus. Aquilo que é justo, Deus abençoa. Aquilo que é íntegro, aquilo que é correto, Deus abençoa. Certo? Até porque, queridos, Deus é justo. E Ele age com justiça. E Ele espera que nós também façamos o mesmo, agindo com justiça. Não há nada que possa fazer com que Deus haja com injustiça. E se nós cremos em Deus e confiamos em Deus, as nossas ações também precisam ser baseadas na justiça. E é sempre bom lembrar que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quem planta justiça, colhe justiça. Mas quem planta injustiça, colhe injustiça. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Então, nós precisamos procurar agir com justiça e com retidão, com integridade, com honestidade. Fazer o que é certo. Nada melhor do que fazer o que é certo. E em quinto e último lugar, mas não menos importante, se você quer que os seus planos deem certo, ouça e obedeça à voz de Deus. Ouça e obedeça à voz de Deus. Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Através da palavra e através da oração. Orar e meditar na palavra. Certo? Orar e meditar na palavra. Quando nós meditamos na palavra já com o espírito de oração, então nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, à direção de Deus e àquilo que Deus vai falar conosco. Então, veja que no versículo 1, o texto diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Os versículos 20 a 22 vão dizer assim: quem atenta para o ensino acha o bem. O que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso, para aqueles que possuem, é fonte de lucro, mas a tolice é a punição dos insensatos. Então, aquele que atenta para o ensino e acha o bem, aquele que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Não confie demais no seu próprio taco, não. Faça planos, apresente-os ao Senhor, esteja disposto a mudanças, se necessário for, procure agir com justiça e com retidão, mas esteja principalmente com seu coração pronto para ouvir e obedecer à voz de Deus. A verdadeira felicidade está em fazer aquilo que agrada ao Senhor. E quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, nós caminhamos rumo ao precipício. E a gente vai ver que no versículo 33, o seguinte: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Toda decisão procede do Senhor. Então, nós temos que estar prontos para
buscar conhecer a vontade do Senhor. No versículo 18 diz assim, que antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. Olha, se tem uma coisa que é importante é termos um coração ensinável, um coração sensível à voz de Deus. Não apenas os ouvidos, mas o coração sensível à voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus é necessário nós estarmos com o nosso coração aberto e atento. Como é que está o seu coração? O seu coração está aberto para ouvir a voz de Deus? O seu coração está aberto para obedecer à voz de Deus, mesmo que a vontade do Senhor seja diferente daquilo que você queria? Porque é fácil dizer que vai obedecer a Deus quando aquilo que Deus quer para a nossa vida é exatamente aquilo que nós queremos. Mas e quando a vontade de Deus é diferente da nossa? Até que ponto nós estamos dispostos a obedecer? Às vezes, um coração inquieto e ansioso, ele não consegue perceber a voz de Deus. E é importante destacar que Deus ele não é Deus de confusão. No Salmo 46, versículo 10, o salmista diz assim, o Senhor diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Um coração inquieto atrapalha ouvir a voz de Deus. Mas um coração que confia e descansa no Senhor está sensível e disposto a obedecer à vontade de Deus. Então, queridos, que nós possamos fazer planos, apresentar ao Senhor, estar dispostos à mudança, agir com retidão e justiça e ouvir e obedecer à voz de Deus, para que nós tenhamos êxito naquilo que nós estamos planejando para a nossa vida. Eu imagino que você tenha feito planos para esse ano de 2024. Talvez alguns deles não tenham se realizado, não tenham se cumprido como você planejou. Mas eu quero dizer a você nessa manhã, não se frustre ou não desista, porque agora em 2024 não deu certo. Apresente mais uma vez ao Senhor. Pode ser que não tenha dado certo porque não era realmente a vontade de Deus. Mas pode ser que não tenha dado certo porque você não fez o que precisava ser feito. Então não é só fazer planos e cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Fazer planos, apresentá-los ao Senhor e agir para que eles se tornem realidade. Ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. A vontade de Deus ela vai ser sempre melhor que a nossa melhor vontade, que o nosso melhor projeto, que o nosso melhor plano. Os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. E não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer para a nossa vida. Não adianta você fazer grandes planos e não ter a bênção de Deus. Não adianta fazer grandes planos e não ter a presença de Deus. As coisas só farão sentido e só darão certo se Deus estiver conosco. Que Deus nos abençoe e que você coloque diante do Senhor tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que você tem planejado. Talvez hoje seja o momento de você voltar a sonhar, voltar a planejar. Talvez você esteja com muitas frustrações, muitas decepções, mas eu quero te desafiar nessa manhã, em nome de Jesus, a você voltar a sonhar, voltar a fazer planos e colocá-los diante de Deus, para que a vontade dele seja feita na sua vida e você desfrute de tudo que Deus tem preparado para a sua vida e através da sua vida, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, mas eu quero que você aproveite agora nessa oração para colocar diante do Senhor aquilo que tem ardido no seu coração, seus planos, seus sonhos. Coloque diante do Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra nessa semana nos desafiou a fazermos planos e a apresentá-los ao Senhor, certos de que o Senhor conhece e sabe todas as coisas, e a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Cumpre, Senhor, em nós a tua vontade. Apresentamos a ti os nossos planos, os anseios do nosso coração.
Nós queremos que a tua vontade seja estabelecida em nossa vida e que aquilo que venhamos a fazer resulte em glória para o teu nome e em edificação para as nossas vidas. Fica conosco, nos dá um final de semana abençoado. Muito obrigado por mais uma semana vencida e pelo privilégio de mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E se Deus permitir, nós estaremos de volta na segunda-feira, às 6h30 da manhã. Não esqueça de compartilhar o link desse programa com outras pessoas, porque eu acredito que existe mais pessoas também precisando ouvir nessa palavra que você ouviu nessa manhã. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe para que ela abençoe a vida de outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.